O pé de erva. Tudo que vem de Deus, o povo mata e depois santifica, cometendo assim dois erros em um, como Jesus disse. Seus pais mataram os profetas e hoje vocês vão lá adornar os túmulos deles, cometendo uma maldade maior que seus pais. Eles não entenderam o que os profetas falaram. E ao invés de adorar a Deus, vocês vão lá adorar os profetas. Os religiosos do passado mataram Jesus, e os religiosos de hoje dizem que Jesus morreu em seu lugar e o idolatram. Fora Deus, nada é digno de culto. Deus é único, e antes dele, nenhum Deus se formou, e depois dele, nenhum se formará. Não existe intermeios entre Deus e o ser humano. O máximo que podemos fazer é apresentar Deus às consciências. A consciência é o produto do ser humano. É ela que interessa diretamente a Deus. A única ligação que existe entre Deus e sua criação humana é o de função. Isto é, Deus criou o ser humano pela consciência que ele produz. Fora da consciência, Deus não tem mais nenhum outro tipo de ligação com o ser humano. Inclusive, o ser humano é uma criação descartável, como Jesus a comparou com um pé de milho, dizendo: depois da espiga cheia e colhida, o pé não serve para mais nada. Assim somos nós na carne, como um pé de erva, que depois de produzir a consciência, e ela é colhida para o proveito do espírito, o pé, que é a carne, não serve para mais nada. Se o fruto não for colhido para o proveito e ficar preso ao pé, o que acontece com ele? É o mesmo que acontece com a consciência se não for colhida do pé da carne para o proveito do espírito. Na verdade, o povo é erva, e como a erva, o seu fruto vem. Amadurece na estação correta, e é na colheita que o homem se dá bem. A consciência é o fruto proibido que o homem come e não divide com ninguém. O Criador, que olha lá de cima, derruba o homem, e os anjos cantam o amém. Toma que o inferno é teu, eu sou o fruto proibido que você comeu. O grande problema das consciências é a maneira como elas confeccionam o entendimento dentro delas. Muitas não raciocinam, e as que julgam que raciocinam, confeccionam o entendimento errado. As consciências que julgam que raciocinam têm um entendimento contrário à lógica, como, por exemplo, dizer que é o Criador que vem fazer as vontades da criação, e não a criação que foi criada para fazer a vontade do Criador. Paulo já dizia isto: mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Nós estamos dentro de um propósito sábio, e este propósito não é o que cada um acha, mas ele é o que é. Não estamos neste mundo para inventarmos nada, mas apenas descobrir o que já existe. Não estamos aqui para inventar uma salvação, mas a nossa salvação já foi elaborada por Deus. Cabe a nós descobrirmos o propósito de quem nos criou e realizá-lo. Ninguém se salva fora do propósito do Criador Deus. E o propósito do Criador Deus não é o que cada um acha, mas ele é o que é. O propósito que você inventou não irá te salvar, mas só o propósito do Criador Deus. Então, você deve buscar saber qual é este propósito, e não inventar um propósito por conta própria.